E aí, tudo bem? Estamos aqui no canal Olho de Artista falando sobre arte. E vamos direto ao assunto. Quando observamos obras de arte de diferentes lugares e períodos, podemos perceber que, além das técnicas, estilos e estéticas diferentes, elas nos trazem informações sobre o seu contexto histórico, sobre vários aspectos sociais, comportamentais, tecnológicos, econômicos, políticos, científicos, etc. Então, é importante ter isso em mente. Uma obra de arte carrega em si mais do que vemos, mais do que está estampado na tela, no suporte. Existem camadas. Para compreender isso, é preciso contextualizar a obra, que consiste no levantamento de dados, como autor, técnica, temática, influências, as necessidades daquele período, as demandas, data, local, questões político-econômicas, social, tecnológica, etc. Naquele local e naquele período. Claro que existem níveis e níveis, existem especialistas que dominam o assunto extraordinariamente. Porém, é possível apreciar a arte com conhecimento mais básico. E além disso, o interesse, a curiosidade, a observação são fundamentais. Quanto mais, melhor e mais profunda será a experiência. Meu nome é Marli Fronza. Eu sou artista visual e arte educadora. E gostaria de lembrar você que a arte pode nos levar para outros lugares, nos dar um respiro, nos propor reflexões, questionamentos, estimular o desenvolvimento de um pensamento crítico. Pode nos abrir campos de possibilidades. Através da arte, em todas as suas modalidades, podemos exercitar, desbloquear, ativar, amplificar e potencializar o nosso olhar, nossas percepções e sensibilidades. Podemos desenvolver habilidades, apurar a nossa capacidade de apreciação artística, experienciar, ampliar o nosso repertório, exercitar a observação, a leitura, a interpretação, aprender. E a arte também pode ser contemplativa, funcionando como um oásis que tanto precisamos para recompor as nossas energias, criar memórias, nos inspirar e nos transformar. Com tudo isso em mente, eu trago alguns retratos de mulheres que nos levarão por esse caminho. Vamos contextualizar e conhecer alguns pontos muito interessantes e curiosos de cada obra e seus autores. Então, olha isso, são retratos de mulheres. Esses que parecem fotografia foram produzidos ainda quando não existia a fotografia. E esses que não parecem fotografia foram produzidos quando já existia a fotografia. E se você fosse fazer o seu retrato, qual artista você contrataria? Esse ou esse? Olhando esses retratos assim de pronto, sem pensar, qual você prefere? Qual você gosta mais? Ou se identifica, ou seja lá por que razão for, sem pensar, qual você escolheria? Pause o vídeo e marque aí nos comentários, esse, grupo A, ou esse, grupo B, ou ambos, ou nenhum. E pode fazer as observações que você quiser. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre essas obras, quem fez e mais alguns detalhes, volte aqui. E depois você pode dizer se você mudou ou não de opinião.
Vamos seguir então? O que é um retrato? É basicamente a reprodução dos traços, formas e características físicas da pessoa retratada. Hoje é fácil, fazemos uma fotografia, uma selfie e pronto. Mas quando não existia a fotografia, era através da pintura, do desenho, da escultura que se fazia esse tipo de registro. E a depender da habilidade do artista, observando vários aspectos e características do retratado, como a estrutura física, os cabelos, os olhos, a roupa que vestia ou não, e outros elementos que enfatizavam coisas como a profissão, a classe social, o poder, o caráter, a personalidade, enfim, características menos e mais sutis. Através de recursos técnicos, como a forma de pintar, de aplicar a tinta, o uso de regras de cores, de perspectiva, de proporções, a inserção de elementos como um cenário, ornamentos, postura, a pose, a tensão ou relaxamento, o ângulo, o enquadramento, a dimensão, etc., consegue reproduzir a imagem, o retrato da pessoa, que pode transmitir mensagens, como veremos nesses retratos. E vamos lembrar que, no período em que ainda não existia fotografia, a pintura, o desenho, a escultura eram formas de capturar imagens. Então, todas as imagens do passado que podemos conhecer e observar hoje, todos os registros visuais do passado se devem aos artistas, seja de que período for, que nos legaram informações importantes, assim como os registros de hoje serão para o futuro. Veja esse exemplo bem emblemático. Esta escultura é a Vênus de Willendorf, encontrada em 1908 na Áustria, próximo à cidade de Willendorf, por isso recebeu esse nome, e estima-se datar de 28 a 25 mil anos antes de Cristo. Imagine a importância desse artefato para o conhecimento e estudo da nossa história. Incrível, né? E poderíamos enveredar sobre questões da mulher, seu papel na sociedade, padrões, estéticas, que, como sabemos, se altera com o tempo. Esta escultura, que olhando assim pode parecer grande, é bem pequena, mede praticamente 11 centímetros de altura, quase a medida de uma caneta. Mas olha a força, a importância. E assim são tantos outros artefatos anteriores e posteriores, que são fragmentos, rastros, pistas da nossa história. Voltando aos nossos retratos, observe essa primeira série de retratos. Você reconhece algum? Identificou o autor? Esses 3 retratos, dentre tantas outras obras, foram produzidos por Leonardo da Vinci, um genial artista do Renascimento italiano. E genial por quê? Além de pintor, desenhista, ele foi polímata, que significa uma pessoa que domina muitos assuntos de diferentes áreas, com maestria, com profundidade. E olha só, ele se destacou em muitos campos. Ele foi cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, arquiteto, botânico, poeta, músico, escultor, desenhista e pintor. Só lembrando que 2 das obras mais conhecidas do mundo ocidental são de sua autoria. E quais são?
a Mona Lisa e a famosa Última Ceia. E você viu a abertura das Olimpíadas em Paris? Foi encenado o roubo da Mona Lisa, que de fato ocorreu, porque é uma pintura sobre madeira de álamo e mede 77 centímetros por 53 e está no Museu do Louvre, em Paris. Mas a Última Ceia, que não foi apresentada, foi o foco da polêmica, justo por ser tão conhecida e de cunho religioso. Mas mesmo assim ela foi confundida com o que seria uma releitura da obra A Festa dos Deuses, do pintor holandês Jan van Belleghem. A Última Ceia foi pintada por um italiano e está na Itália, mesmo porque ela não pode ser deslocada, transportada, por ter sido pintada direto na parede do refeitório da Igreja de Santa Maria delle Grazie, em Milão, Itália, e mede 4,60 metros por 8,80 metros, utilizando a técnica do afresco, que consiste na aplicação dos pigmentos, da têmpera, que é a mistura de pigmentos com gema de ovo, direto no reboco ainda fresco. Mas como Leonardo era ousado, o que ele fez? Misturou também a técnica a óleo, usou tinta a óleo. Só que deu ruim e antes de terminar já estava se deteriorando. Somando isso à umidade, afinal era um refeitório, às agressões, à abertura desta porta, o bombardeio da Segunda Guerra Mundial, as inúmeras tentativas desastrosas de restauração, podemos dizer que essa obra é uma sobrevivente. A Última Ceia reproduz a última refeição de Jesus com seus apóstolos, no momento em que Jesus revela ter conhecimento da traição. E os apóstolos se agitam: serei eu, Senhor, serei eu, Senhor. Muitas pessoas têm reproduções dessa obra em casa e desconhecem a sua autoria. Pensa aí se você já não viu uma delas em algum lugar. Conta aí pra gente. Isto posto, vamos ao primeiro retrato. Dama com arminho. Leonardo da Vinci havia se mudado para Milão e passou a ser o pintor da corte do Duque Ludovico Sforza. Esse cara. Se hoje as celebridades têm os seus fotógrafos a tiracolos, paparazzi, enfim, naqueles tempos elas tinham os seus pintores particulares. O Duque Ludovico Sforza era então o cara, o poderoso chefão, e encomendou a Leonardo da Vinci este retrato, Dama com arminho. Trata-se do retrato de uma amante do Duque, uma jovem de 17 anos, Titília Galerani. Apesar de não ser de origem nobre, ela era bonita, inteligente, instruída, lia e escrevia poesia, era tida como erudita. Iniciou como acompanhante do Duque e passou a ser a favorita. A obra, feita em óleo sobre madeira, é um retrato de Titília segurando delicadamente um arminho, que é uma espécie de dominha. Mas por que será que ela segura justo esse bichinho tão diferente? Esse bichinho tem suas simbologias. Eu não disse lá que o artista introduz mensagens nas obras? Só que só vai entender quem conhecer ou estiver familiarizado com a história. Uma simbologia, então, é que
Além do sobrenome da moça soar como Galé, de galera, que ao que consta em grego seria Arminho ou Doninho, também tem o fato de que o duque frequentemente era chamado de Arminho Branco, por ter recebido do rei de Nápoles o título da Ordem do Arminho, e também porque a moça estava grávida e o bichinho era tido como protetor das gestantes. Repare que Leonardo utilizou a técnica do sfumato, que também usará mais tarde na Mona Lisa. É uma técnica que confere a sutileza e suavidade das transições de tonalidade, como um degradê, não se vê contornos. Outro ponto importante é que esse retrato, assim como outros de Leonardo, representa a modelo de uma forma mais relaxada, diferente dos perfis rígidos que eram usados até então, que eram assim, como desse casal, Batista Sforza, duquesa de Urbino, e Frederico de Montefeltro. Dama com Arminho vai além do retrato. É uma representação do relacionamento entre o duque e a jovem. Uma história de amor, mas que não acabou com e viveram felizes para sempre. Por quê? Porque depois de anos e a expectativa de casamento por parte da moça, justo quando estava grávida, o que acontece? Ela foi trocada por outra ou outras. O que o bonitão fez? Ele casou-se com a bela duquesa Beatriz d'Este. E olha ela aí com Ludovico Sforza nessa pintura de autor desconhecido que provavelmente reproduz a cerimônia de casamento. E o que aconteceu com Titília? Ficou tudo bem. Ela ficou com um filho, casou com outro cara rico e vida que seguiu. E o duque casou-se, mas para não perder o costume, arrumou outra amante, que também foi retratada por Leonardo da Vinci. Entra em cena La Belle Ferroniere, ou Retrato de Mulher Desconhecida, e você vai entender por quê. Mal Leonardo terminou Dama com Arminho, a tinta nem secou e a fila andou. Já iniciou o novo retrato da suposta nova amante do duque. É importante ressaltar que Leonardo e provavelmente outros artistas em determinados tempos não davam nomes, títulos às suas obras, especialmente esses retratos por encomenda. Termina, paga, leva, pronto, sem apego. Então, os títulos são dados por quem compra, ou por conta da modelo, do tema, ou de alguma característica da obra, ou outras razões quaisquer. O que, por sua vez, gera dúvida, confusão, dificuldade de identificação, mistério. Como no caso dessa pintura, que não se tem certeza de quem realmente seja a modelo, ou qual das amantes do duque seria. Ferroniere é um ornamento típico da época, é uma fita, uma corrente, um cordão com uma joia que se usava na testa. Por isso ficou conhecida como a Bella Ferroniere. Mas quanto à modelo, só especulações. Vai até que as duas obras sejam da mesma modelo, ou até da esposa Beatriz d'Este. Vai saber. E nós aqui pensando mal do Ludovico. As especulações atiraram para todos os lados, cogitando-se até
a possibilidade de nem ter sido pintada por Leonardo. Ma va bene! Posteriormente, verificou-se que esta pintura foi produzida sim no ateliê de Leonardo e que a madeira de ambas as obras, usadas como suporte, vieram do mesmo tronco de álamo. Bingo! Só lembrando que, nesse período, cada artista tinha o seu ateliê, com os seus materiais específicos, criado por ele. E cada artista, junto com os seus aprendizes e assistentes, produziam as suas próprias tintas, a partir de pigmentos naturais, etc. Não havia tinta pronta para comprar como hoje. Havia todo um protocolo, uma alquimia, o que já conferia uma assinatura específica do artista X. Detalhes que são considerados hoje para a autenticação ou não de uma obra de arte. E para completar o trio de retratos de Leonardo, nada mais, nada menos que a famosa Mona Lisa, também conhecida como La Gioconda ou ainda Mona Lisa del Giocondo, e é a mais notável e conhecida obra de Leonardo da Vinci, junto com A Última Ceia. Esse retrato foi iniciado em 1503 e concluído, ou quase, em 1506. E é nesta obra que o artista melhor concebeu a técnica do esfumato. Se outras obras geram curiosidade, especulações e mistério, essa é a obra. A que gera e se retroalimenta com questões sobre a identidade da modelo, se ela estava grávida ou não, a simplicidade da indumentária, as cores sóbrias, as sobrancelhas, o cenário, símbolos ocultos, e a lista é grande. E sobre essa obra eu produzi um conteúdo inteirinho e detalhado que você pode ver. Eu vou deixar o link na descrição. Como vimos, Leonardo da Vinci foi, entre outras coisas, um pintor do período do Renascimento ou Renascença italiana, que ocorreu na Europa entre os séculos XIV e XVI. Num período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, onde ocorreram mudanças econômicas, sociais, culturais, políticas, religiosas, científicas, tecnológicas e artísticas. Lembra, antes disso foram 1000 anos de Idade Média. O que se buscava artisticamente nesse período era a representação realista, ou seja, representar fielmente as coisas naturais, as coisas que existem, predominando a temática religiosa, santos, anjos, passagens bíblicas. O teto da Capela Sistina foi pintado por Michelangelo nesse período. E para tanto, através de estudos, pesquisas, observações, experiências, análises, num processo bem longo, criaram-se regras, tratados de cor, perspectiva, proporção, enfim, os cânones acadêmicos ou o academicismo, que são regras rígidas e engessadas, que exigiu muito tempo de estudo e preparação. Geralmente, os artistas eram iniciados ainda muito jovens, quando aceitos por mestres, como foi o caso do próprio Leonardo, que foi aluno, aprendiz do mestre Verrocchio. Então, eles precisavam dominar todos os conhecimentos, muitos assuntos, filosofia, matemática, arquitetura, para só então serem aceitos como artistas, ou como pintores da família nobre X ou da corte Y. Não era
fácil. Só que coisas foram acontecendo no mundo ao longo dos tempos. Mudanças de paradigmas, lutas, guerras, avanços tecnológicos, revolução industrial. E os conceitos artísticos também foram se transformando. Quer ver? Vamos dar um salto do Renascimento italiano para a França, lá no iniciozinho do século XX, onde já não há mais tempo de aprofundar os estudos, de ficar pesquisando, pensando, elaborando, lambendo a cria, fazendo mil estudos para criar uma obra, como era no passado, levando anos para produzir uma única obra. Nesse momento, século XX, a fila anda e anda muito rápido. É preciso embarcar numa corrente e sair navegando nesse mar cheio de possibilidades. Em muitos casos, o estudo já nem era mais estimulado ou valorizado. O que predomina é o instinto. E com isso em mente, vamos ver 3 retratos desses novos tempos. Viu como são muito diferentes das obras de Leonardo? Reconhece algum? Identificou o autor? Todos esses retratos foram produzidos pelo pintor francês Henri-Émile Benoît Matisse, ou só Henri Matisse. Todos são retratos da mesma modelo, a esposa de Matisse, Amélie Paré. No caso dos retratos de Leonardo, não temos como comparar com a imagem real da modelo, mas aqui nós já temos a fotografia. E olha aí, Matisse e a esposa Amélie Paré, Amélie Paré com chapéu, Matisse, Amélie Paré e a filha Marguerite, e Matisse. Um detalhe importante é que agora não necessariamente a ou o modelo precisariam posar por horas. Já se podia usar a fotografia como referência, que é o que muitos artistas fazem até hoje. Observou como as abordagens técnicas, a de Leonardo e a de Matisse, são bem diferentes? Será que Matisse não sabia pintar? Qual a questão? Vamos contextualizar um pouquinho. É o início do século XX. Muitas coisas estão acontecendo e bem rapidamente. Avanços e transformações tecnológicas. Nesse período já havia a fotografia, o cinema, o que foi assustador, mas também libertador para os artistas, que puderam explorar outras possibilidades, se afastando da necessidade da representação realista. Então não tinha mais essa preocupação, já que isso a fotografia fazia em instantes, não como agora, claro. Com isso, os artistas foram se afastando dos tais cânones acadêmicos, até mesmo rejeitando, desprezando e abrindo muitos outros caminhos. E a partir daí surgiram muitos movimentos artísticos diferentes. Os movimentos de vanguarda, que uniam artistas, intelectuais, pensadores, músicos, atores, todos em torno de uma ideia, que juntos criavam conceitos, manifestos e movimentos como cubismo, fauvismo, surrealismo, dadaísmo, futurismo, expressionismo, abstracionismo, ismos e ismos e ismos. Uns se opondo aos outros, e tudo muito rápido, movimentos bem passageiros que já abriam caminhos para outros. Era coisa de anos, diferente de movimentos anteriores como o Renascimento, Barroco, Realismo, que duravam séculos ou décadas.
Agora a coisa corria solta e veloz. Um desses movimentos foi o chamado fauvismo, cujo principal representante foi Henri Matisse. O fauvismo surgiu na França no iniciozinho do século XX, em 1901, mas foi reconhecido em 1905 aproximadamente, e veio em oposição a um movimento anterior, qual? O impressionismo. Os fauvistas usavam cores puras e fortes, contrastantes, sem misturas. Eles rejeitavam as regras acadêmicas, como a perspectiva linear, mas também questões dos impressionistas. Usavam formas simplificadas e pinceladas largas, expressivas e gestuais. Desafiavam as convenções. Eles chegaram com o pé na porta. Se você estranhou ou desconhece o termo fauvismo, imagine-se lá na França em 1905, há 120 anos atrás, vendo uma sala cheia de obras assim: o restaurante, mulher com chapéu, luxo, calma e volúpia, passeio sob os pinheiros e o leão faminto se joga no antílope, ou o leão faminto se atira sobre o antílope, de Henri Rousseau, que mesmo não sendo desse novo movimento, e sim um pintor naif, teve essa obra exposta perto de uma obra de Matisse. E essa cena violenta de leão atacando o antílope, junto com todas as outras obras coloridas demais, fortes, extravagantes e violentas, que ainda para aumentar o impacto circundavam uma escultura ou uma estatueta de menino, uma obra realista do escultor italiano renascentista Donatello, toda dentro dos conformes acadêmicos, que pode possivelmente ser esta. E tudo isso gerou muito impacto. Essa exposição ocorreu no Salão de Outono de 1905 em Paris. Imagine a cena. A escultura realista de um inocente e frágil menino rodeada por obras coloridas, extravagantes, agressivas, com pinceladas soltas, com partes das telas cruas, sem tinta, parecendo inacabadas, figuras deformadas, tudo muito assustador. Que impressão passaria? Para o crítico de arte conservador Louis Vaucel, era a ideia de uma gaiola com feras, Donatello entre feras, comparando os artistas a feras. Ele publicou artigo no jornal ridicularizando as obras da exposição. E essa é uma matéria que saiu no jornal semanal A Ilustração. Os Feras, exibição no Salão de Outono. Em francês, fera, ou selvagem, é fauve. E esse crítico chamou esses artistas de les fauves, as feras selvagens, que gerou o termo fauvismo, que a princípio era depreciativo, porém foi adotado e reivindicado pelos próprios artistas. E assim nasceu o termo fauvismo, como foi com o impressionismo, o cubismo, etc. O que é legal entender aqui é que os artistas estavam caminhando para uma ruptura, uma simplificação das formas e usando as cores não como meio de reproduzir fielmente a realidade, e sim como expressão, como protagonista. Dito isto, vamos ver um pouquinho cada um desses três retratos de Matisse.
Madame Matisse, ou Linha Verde. Pode não parecer, mas essa obra surge como fruto de experiências pictóricas do artista e representa um marco na sua trajetória artística. É fundamental compreender que, mesmo sendo um retrato da sua esposa, a intenção não era a reprodução fiel, e sim reproduzir o que ele via, o que ele sentia. Extrapola a realidade. E claro que podemos perceber claramente uma referência à arte oriental, seja pelo arranjo do cabelo ou pela altivez da figura, rígida e majestosa. A arte oriental era muito admirada pelos artistas desse período. Vários deles colecionavam gravuras japonesas. Tecnicamente falando, observe que a posição e dimensão dessa cabeça é bastante convencional, nada de novo. Até lembra uma fotografia 3x4, ocupando quase todo o espaço da tela. Com esse verde e vermelho, que são cores contrastantes, complementares ao fundo, incluindo um violeta, que dialogam com as cores da figura à frente. A forma dessa cabeça é bem simplificada, lembrando um desenho de criança. Note que os olhos estão desviando o olhar para a sua direita. Não há preocupação com perspectiva, com profundidade, parecendo quase uma figura plana. A cabeça está dividida por essa linha verde, que é o grande X da questão, separando a face da mulher em duas partes, com a cor quente, o amarelo, de um lado, e a cor fria, o rosa, do outro lado. E é isso que traz leveza e equilíbrio para a obra. A obra destrói a realidade ou reconstrói através das cores, a partir de um novo olhar. E esse é o ponto que impactou bastante os critérios vigentes da época, dando início às agressões pictóricas que marcaram os movimentos artísticos de vanguarda. Matisse disse: minhas cores não se baseiam em nenhuma teoria específica, mas na observação e sensibilidade, em experiências sentidas. O que, para os críticos conservadores, significava a destruição da realidade, para Matisse significava reconstruí-la a partir de uma nova visão. Curtiu? A segunda obra, Mulher com Chapéu. Essa obra foi produzida especialmente para o Salão de Outono de 1905, esse que eu mencionei. Talvez nós até nem estranhemos muito hoje, mas para a época foi algo completamente diferente de tudo o que já havia sido visto. Veio rompendo todas as regras, impactando tanto que incompreensível era o termo mais usado quando se referiam às obras desse novo grupo estranho, desse novo movimento de vanguarda, que, como vimos, acabou por se denominar fauvismo. Mulher com Chapéu foi uma obra recebida com muitas críticas, deboches e escárnio. As pessoas desdenhavam, elas queriam arranhar a obra. Tanto que Matisse entrou em depressão. Porém, foi uma obra controversa, inovadora e revolucionária. Mas como assim? Observe que, a princípio, é uma representação de uma mulher sentada, segurando um leque e usando um chapéu bem exagerado.
A modelo está com o corpo de meio perfil e o rosto voltado para o observador, com uma expressão triste. Concorda? Até aí tudo bem. Tudo bem com o tema, com a modelo, com a pose, indumentário, o chapéu, etc. Mas o que pegou foi a questão pictórica. Matisse usou a técnica de aplicação de camadas de tinta por influência de Paul Gauguin, que gerou essa profusão de cores. Assim como no retrato anterior de Madame Matisse, ele desprezou todas as regras acadêmicas mais elementares, como perspectiva, profundidade. Parece quase uma figura plana, chapada. Veja como as partes se confundem, fica difícil distinguir detalhes. Veja o chapéu, não dá para definir o que é o que ali. E isso incomoda bastante. O que talvez fosse difícil compreender naquela época e até mesmo hoje é que a pintura já não era mais um meio de representação de alguma coisa real, e sim que a pintura em si passava a ser a protagonista. Ou seja, a forma, o tema, etc., são secundários, apenas, digamos que, pretextos para as camadas pictóricas. E olha esse amarelo na ponta do nariz. Diz que uma assistente da exposição apontou para o retrato e disse indignada a Matisse: "Não existe mulher com o nariz amarelo." Matisse respondeu: "Não é uma mulher, senhora, é um quadro." E aí, curtiu? E o terceiro retrato é Retrato da Senhora Matisse. Essa obra, ao contrário das anteriores, foi bem aceita pela crítica no Salão de Outono já de 1913. Observe como é mais tranquila, suave, com uma combinação de cores monocromáticas, bem diferente das anteriores. Concorda? Observe a sinuosidade do chale na cor laranja, complementar do azul, que envolve e dá destaque à figura. Veja a pluma do chapéu. E o rosto, os olhos, não lembra uma máscara? Enquanto os artistas europeus estavam caminhando em busca da simplificação das formas e cores, ocorreu em Paris, no Museu do Homem, em 1905, a Exposição de Arte Africana, que trazia várias peças, utensílios, esculturas, máscaras, figuras estilizadas, simplificadas. E isso inspirou artistas como Matisse, Modigliani, Picasso e tantos outros. É um resgate das manifestações artísticas dos povos originários, ressignificado. E nessa obra, especificamente, Matisse representa a esposa com o rosto em forma de máscara, com os olhos vazados e as sobrancelhas bem marcadas. O chapéu é posto como uma coroa, conferindo um ar solene, imponente, quase sagrado e enigmático. E essa leve inclinação da cabeça confere uma dose de ternura. Aliás, bastante usada por Amadeo Modigliani em seus retratos, em grande parte sem os olhos ou com os olhos vazados. Este foi o último retrato que Matisse pintou da sua esposa. E aí, curtiu? Legal, né? Bom, o que é interessante observar nesses dois artistas de tempo e espaços geográficos diferentes é que cada estética é resultado do seu tempo e estão inseridos em contextos históricos diferentes, específicos. Lá no Renascimento, em geral, as obras eram produzidas sob encomenda, devendo, portanto, agradar aos compradores e às
convenções vigentes. E as pesquisas caminhavam nessa direção, com tratados e metodologias para uma representação realisticamente fiel. Enquanto que, posteriormente, nos movimentos da vanguarda europeia, especialmente com o surgimento da fotografia, isso já não era a prioridade, dando espaço para experimentações e ousadias, desembocando em diferentes sentidos, caminhos, correntes e movimentos artísticos. Mesmo se contrapondo, todos esses movimentos só foram possíveis porque o caminho foi pavimentado por grandes mestres da arte que são e sempre serão referência para os artistas de hoje e de amanhã. Lembre-se, para quebrar regras é necessário conhecê-las antes. E é isso. Espero que você tenha gostado, que tenha contribuído de alguma forma para você e conto com a sua participação, curtindo, comentando, compartilhando, enviando para os amigos, se inscrevendo no canal. Isso é fundamental. Grata pela sua luxuosa companhia e até a próxima!